Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora falando de esporte, é por isso que eu estou recebendo ele, o jornalista Edson Castro aqui do Bom Dia. Edson, seja bem-vindo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Leandro, boa tarde aos telespectadores da TV Bom Dia. Muito bem, hoje nós não estamos sem nosso digital, que está apresentando problemas técnicos, mas qual é os destaques do esporte desse fim de semana? Olha, no final de semana a gente acompanhou um pouco aí, principalmente, né, dos trabalhos do Ipiranga, que começou a sua pré-temporada, né, e o Ipiranga que se prepara para estrear aí tanto na Copa do Brasil, que deve ser confirmado talvez ainda nessa semana a data de estreia do Ipiranga, dia 6 de fevereiro. Então a primeira competição, se confirmado, o Ipiranga estreia primeiro na Copa do Brasil, 2 semanas depois vai estrear no Campeonato Gaúcho da divisão de acesso. No jornal impresso do final de semana, a gente fez uma entrevista com o preparador físico, o Alexandre Andrés, falando sobre a expectativa, os primeiros trabalhos, a preocupação com o calor, tem feito muito calor na região de Erechim, então o Ipiranga também está atento a isso, muito em função da questão de hidratação dos jogadores e até mesmo, segundo o Alexandre, a necessidade de suplementação. Num primeiro momento, ele acredita que não haverá necessidade, mas se manter o calor da forma que vem acontecendo nos últimos dias, talvez seja até necessário também essa suplementação alimentar dos jogadores. E aí também já começando os trabalhos com bola essa semana, o treinador Sírio começando a colocar o seu trabalho dentro do estádio Colosso da Lagoa. Nesta segunda-feira, hoje à tarde, inclusive, a gente vai ter o primeiro treino tático do ano, né? E o Ipiranga que não tem muito tempo. Inclusive, até o Alexandre Andrés fala sobre isso na entrevista, da antecipação de algumas fases do trabalho. Por quê? Porque vão ser pouco mais de 30 dias de pré-temporada, quando, na verdade, segundo o Alexandre, teria que ser 50. Então, 20 dias de preparação vão ser antecipados dentro desses 30 para que o time esteja o melhor possível aí para a estreia na Copa do Brasil. Lembrando que na Copa do Brasil não tem segunda opção, né? Vai ser um jogo só e o Ipiranga joga por empate lá em São Paulo para garantir essa vaga à segunda fase. Muito bem. Bom, no Atlântico, o treinador Giba postou uma foto nas suas redes sociais e escreveu da legenda: novos desafios em 2019. Rapidamente a direção do Atlântico postou uma nota falando que ele renovou com o time, já era esperado, né? Exatamente. A gente antecipou essa informação na semana passada do Giba, porque o Atlântico foi anunciando algumas renovações de jogadores e ele fechou aquele ciclo de renovações. Então os jogadores que vão ficar no Colosso, aliás, no Caldeirão do Galo, já foram anunciados, já haviam sido anunciados até o final do ano. Mas ficou aquela expectativa, né? A gente conversava, e o Giba. A gente sabia nos bastidores que ele iria continuar, mas o Atlântico oficialmente não tinha falado sobre esse assunto. E a gente antecipou na semana passada, então, a renovação do contrato do Giba, que é um treinador muito conhecido, muito ligado ao clube, muitos anos como jogador, agora como treinador, e tem feito um bom trabalho. O Giba chegou como uma espécie de bombeiro aí no final de 2017, completou aquele ano, depois fez um bom 2018, e agora tem essa expectativa de um time extremamente renovado, com pouca experiência de casa, né? Os jogadores que há mais tempo estão no Caldeirão do Galo não vão ter 2 anos, a exceção, claro, do Lucas e o Silva, que já tiveram um período lá atrás. Mas nesse momento de retorno também, o Atlântico realmente ele refaz um time aí para essa temporada de 2019. Muito bem. Bom, e já tem previsão de apresentação do time do Galo? Dia 17. Dia 17 começa os trabalhos, o Atlântico retoma aí, até porque no início de março, e aí o Atlântico também vai ter mais ou menos como o Ipiranga, uns 30 dias de preparação. Por quê? Porque já no início de março tem a Supercopa. A Supercopa que vale uma vaga na Libertadores. É a primeira competição oficial do ano no Brasil, do futsal brasileiro. Começa no dia 13 de março, se eu não me engano. E o campeão vai para a Libertadores. Se o Atlântico for campeão, vai ter mais uma competição ao longo de 2019. Se não for, bom, aí vai permanecer apenas a Liga Nacional e a Liga Gaúcha, que a Liga Gaúcha muito provavelmente não seja mais administrada pela Liga Gaúcha. O Campeonato Gaúcho de Futsal da Série Ouro voltará às mãos da Federação Gaúcha de Futsal. Isso é uma discussão que está acontecendo ainda, porque, para entender um pouco, foi criada uma entidade chamada Liga Gaúcha de Futsal. Essa entidade passou a gerir a Série Ouro do Campeonato Gaúcho, a principal divisão, a primeira divisão. Todas as divisões inferiores a ela, a Série Prata, a Série Bronze, categorias de base, continuaram com a Federação Gaúcha.
Só que agora, a gente está tentando entender um pouco ainda por que não está dando certo essa coisa da Liga Gaúcha. Quando nós temos várias ligas pelo Brasil, a Liga Paulista, a Liga Paranaense, outras ligas importantes pelo país. A Liga Gaúcha deve deixar de existir. E aí a Série Ouro voltará para a Federação Gaúcha, voltará a ter aquela nomenclatura Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. Muito bem, Edson Castro. E a dupla Grenal, que está na copinha, mas também os outros já estão treinando. Como é que está a situação? Tem muitas novidades, viu? Muitas novidades realmente no final de semana. O Grêmio apresentou o Montoya, um jogador importante que vem para aumentar o poder de fogo, aí, o poder de ataque, né, do Grêmio, principalmente na Libertadores. O Grêmio que deve apresentar hoje também o Felipe Viseu, outro jogador que estava no Flamengo, um jogador que o Grêmio queria muito já há um bom tempo, vem negociando com ele. E o Emanuel Mas, que é o lateral do Boca Juniors, que também deve chegar hoje em Porto Alegre, também deve ser anunciado pelo Grêmio. Do lado do Inter, a principal contratação até agora é Rafael Sobis, que foi anunciado no sábado. O Jornal Bom Dia já tinha anunciado há algumas semanas de que o Sobis tinha ido a Porto Alegre. Nessa viagem que o Sobis fez a Porto Alegre, nem a imprensa da capital sabia que ele tinha feito essa viagem para começar. Claro que ele não falou sobre isso, mas imagina-se que ele começou a conversa com o Internacional naquele momento. E deu muita coincidência, porque a gente ficou sabendo aqui na redação do Bom Dia da viagem dele, e pela manhã. E à tarde, o empresário dele, o Jorge Machado, anunciou que o Rafael Sobis estava pedindo rescisão do contrato no Cruzeiro e já tinha caminho definido. Ou seja, o Sobis muito provavelmente já há alguns dias tinha esse acerto com o Internacional, esperava mesmo a rescisão com o Cruzeiro para ser anunciado pelo Internacional. O Inter que ainda hoje deve anunciar Rodrigo Lindoso, jogador do Botafogo, para a temporada. Nesse primeiro momento, a gente pode dizer que o Grêmio sai na frente em termos de importância de reforços, né? Por mais que o Rafael Sobis seja um grande ídolo do Internacional, ele chega já não naquele momento de 2006, de 2010, embora a gente sabe que o Sobis sempre esteve no Internacional e sempre deu muita sorte ao Internacional. Mas o Grêmio realmente sai um pouquinho na frente do Inter nesse início de ano, nessas primeiras contratações anunciadas. Claro que o torcedor colorado espera que ainda a direção do Inter anuncie outros reforços, principalmente no meio-campo. Muito bem, Edson Castro. Essas são as informações do esporte de hoje? Exatamente, começando a semana.